O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de vê-los novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma boa tarde mais uma vez. Nós estamos por esse tempo ouvindo os Atos dos Apóstolos, que como o próprio nome diz, é aquilo que os apóstolos viveram, os atos que eles viveram nos primeiros tempos do cristianismo. E hoje nós estamos diante de uma situação que Paulo passou. Paulo estava pregando, mostrando, levando Jesus, e aqui eu quero abrir um parênteses antes para dizer, Paulo era como esses homens que prenderam ele. Não queria que aquele povo seguisse esse caminho. É tanto que ele diz assim, quando eles vão acusar Paulo, eles levam ao procônsul no tribunal e diz: este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Esse era o mesmo argumento que Paulo se utilizava para buscar, prender, levar cativos e até, ele não podia na época, mas alguns apedrejaram cristãos. Porque eles tinham isso na cabeça. Essa fidelidade à lei. Mas agora é o contrário. O jogo virou. Agora ele está sendo levado diante do tribunal por causa dessa mesma situação que ele julgava os cristãos antes. E olha que bonito, porque Deus, antes de acontecer o que aconteceu, Deus aparece, ou melhor, Jesus aparece em sonho, fala para Paulo, olha, dá uma visão para Paulo, não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Quem é mãe, quem é pai aqui? Quem é avô, é avó? Opa! Não te cales, não fique em silêncio em casa. Se você está educando seus filhos, seus netos na lei de Jesus, não te cales, por favor, viu? Porque se você se calar, o mundo vai falar o coração do seu neto, do seu filho, da sua filha, da sua neta. E aí, hoje você vai ficar pensando, chorando e vai chorar pior lá na frente. Então, mesmo que você chore agora, sofra agora, mas lá na frente, como Jesus nos diz no Evangelho, você vai ter alegria. Vai ter alegria. Mesmo que você não veja essa alegria, você estiver no céu, você vai olhar para cá, para baixo e vai falar assim, olha, fulano se converteu, Jesus. Fulano está no teu caminho, Jesus. Porque se a gente está ali, na batalha, na correria, querendo evangelizar, a graça de Deus nos acompanha. E parece às vezes que está tudo perdido, que não tem mais jeito. E olha aqui, vou continuar, hein? Jesus falando para Paulo, ninguém te porá a mão para fazer mal nesta cidade,
há um povo numeroso que me pertence. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu. Quem? A tua família. Então todos da sua família, da sua casa, pertencem a quem? E quem é que tem que levar a palavra para eles? Nós na fita. É nós na fita. E muitas vezes é difícil, não é? Às vezes é mais fácil pregar para o outro de fora. É mais fácil o padre pegar o microfone, estar até nas frente das câmeras, falar para vocês, do que eu pregar lá na minha casa, às vezes. Mas esse povo, qual é o sobrenome da sua família mesmo? A minha é Magalhães. A sua? Silva. Como? Pinheiro, ouvia dizendo aqui. Silvia de Oliveira. Então, esse povo dessa família, desse sobrenome, pertence ao Senhor. Então, não canse de falar. Não canse de rezar. Não canse de colocar o teu joelho no chão. Porque a sua família pertence ao Senhor. Eu fico pensando que alegria que vai ser no céu. Encontrarmos com os nossos parentes, que a gente até nem conheceu, alguns, né? Falar, seu avô era assim, sua avó era assim, sua bisavó era desse jeito. Eu rezo para que todos estejam no céu. Para que a gente se encontre nessa alegria eterna. Olha que palavra, viu? Alegria eterna. Não é a alegria passageira, não. Por exemplo, vocês estão viajando, né? Vocês aqui do Rio. Tem mais alguém que veio visitar a Canção Nova? Está passando? Tem mais aí, né? Maranhão, epa, Maranhão. Veio de longe, hein? São Luís do Maranhão. Minas Gerais tem que ter, né? Se não tiver mineiro aqui, pelo amor de Deus. Paraná. Opa. Santos, aqui do litoral. Ou seja, olha a alegria de você vir a Canção Nova, não é? Juiz de Fora, quase carioca. Então, olha a alegria. Você vir na Canção Nova, ver esse padre feio falando para vocês. Mas você olha para o lugar e você tem uma alegria. Nossa, quantas pessoas que eu estou lá, às vezes, no confessionário, na porta do confessionário, chega, padre, que alegria poder estar nesse lugar. Meu sonho era vir aqui. E às vezes até se emociona perto do padre. É o padre dá um abraço, né? A senhora ali falando também. Mas não é essa alegria, que a gente depois vai para casa, a gente guarda até na memória, né? Nossa, foi bom ir na Canção Nova, eu quero voltar lá de novo, quero ir em Aparecida. Mas é uma alegria que vai nos acompanhar eternamente. A gente não tem noção do que é isso. É uma alegria plena, diante de Deus, diante de Nossa Senhora. Eita, quando eu vi Nossa Senhora. Poder dar aquele abraço. Meu amigo Santo Antônio, já está quase chegando aí a trezena dele, né? As pessoas que a gente ama, como eu falei, é uma alegria plena que a gente não consegue ainda tocar. Por mais que a gente está alegre aqui, está na Canção Nova, foi Aparecida, passeou, fez aquela viagem dos seus sonhos, não é a alegria plena ainda. Não é. Só em Deus que a nossa alma vai ter essa alegria plena. Por isso que a gente precisa se preocupar com essa palavra. Vou ler de novo para você guardar no seu coração, para você que está em casa também guardar no seu coração. Nesta cidade, mas vamos trocar a cidade por família. Certo? Nesta família há um povo que numeroso, que me pertence. Vou falar de novo, hein? Nessa família, qual é o sobrenome dessa família? Há um povo numeroso. Sua família é grande? É? A minha, meu Deus do céu. No bairro onde a gente mora lá, meus pais moram, acho que toda a rua que a gente for no bairro tem alguém da família Magalhães.
há um povo numeroso que me pertence. Pertence a Deus. A gente precisa chegar em casa e falar: meu filho pertence a Deus, ele não me pertence. Meu esposo que me dá trabalho, minha esposa que me dá trabalho, pertence a Deus. E eu preciso rezar porque ele não pertence a mim. Meu neto, ai padre, meu neto, está difícil. Pertence a Deus. Que essa palavra possa estar no nosso coração nesses dias. Nós pertencemos a Deus. E mesmo, repito, que tudo pareça difícil, porque olha, Paulo estava ali diante do tribunal. Eu acho que angustiado, porque tem uma hora que diz aqui, que ele estava para pegar a palavra, ou seja, ele ia justificar o que estava acontecendo, provavelmente, mas aí, olha o que aconteceu. Assim Paulo ficou no meio deles. Vou pular aqui para a gente poder ver. Na época em que o Galião era procônsul da Caia, os judeus insurgiram contra Paulo e levantou-se diante dele. E aí ele fala que Paulo está, e aí tem aqui. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus dizendo: judeu, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse à vossa queixa. Paulo ia abrir a boca para falar alguma coisa. Um homem que não era nem cristão, era pagão, levantou e falou: olha, se fosse alguma coisa da lei, tudo bem, mas aí é coisa de vocês. Até o pagão protegeu Paulo. Pagão protegeu Paulo. Quando nós estamos em Deus, aquela pessoa que você não, desculpa o padre falar assim, não dá nada. Deus vai mandar aquela pessoa que você não dá nada a falar por você. E mesmo que esteja difícil lá na sua casa, no seu trabalho, onde que for, você olhar e falar, mas não tem saída. Olhe para Jesus. Peça a sabedoria, a graça. Porque quando a gente pensa que a gente vai com a nossa palavra argumentar, fazer, Ele manda alguém para nos livrar do perigo. Foi o que aconteceu aqui com Paulo. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.